Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do petróleo no litoral brasileiro, a formação da camada pré-sal. Vamos lá? Como na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o pré-sal e o petróleo, hoje nós vamos fazer a leitura de um texto que fala sobre a formação desse pré-sal. Vamos lá? Um lugar chamado pré-sal. Essa história começa há cerca de 150 milhões de anos, época em que os dinossauros ainda caminhavam por aqui. Nosso planeta passava pelo chamado período Cretáceo, e naquele tempo o Brasil, a África, além da Índia, Madagascar, Austrália, Antártica, formavam um único bloco de terra chamado Gondwana. Imagine, né? Se o Brasil, a África, se eles estavam colados, como que estava o Oceano Atlântico? A resposta certa é, ele não existia ainda. Né? Então, nós tínhamos essa configuração que a gente percebe aí do nosso lado esquerdo. Tá? Todos os continentes ligados, muito próximos uns dos outros, né? Formando uma grande extensão de terra. Vocês provavelmente já devem ter visto um pouquinho sobre isso lá na disciplina de geografia, tá? Vamos dar continuidade ao texto. Mas o tempo passava e Gondwana, esse território único, começou a apresentar buracos e lagos que seguiam uma linha como se fosse uma cicatriz. Aqueles lagos, como qualquer lago hoje em dia, eram cheios de vida. Havia peixes e muitos organismos microscópicos. Saber um pouco sobre esses micro-organismos é super importante para entender a história do pré-sal. Então, guardem o seguinte: o conjunto desses micro-organismos é conhecido como plâncton. Veja bem, nós já estudamos esses micro-organismos quando nós estávamos falando sobre ecossistemas, né? Eu disse que o plâncton, eles fazem parte do plâncton, aqueles micro-organismos que fazem fotossíntese no meio aquático. Quando o plâncton morre, seus restos vão para o fundo dos lagos. Ao longo de anos e anos, esta camada de restos orgânicos ou de organismos vai engrossando, ainda mais porque se mistura com areia e outros sedimentos. Há cerca de 130 milhões de anos, os tais lagos foram ficando mais profundos e começaram a se unir, formando lagos cada vez mais compridos. Foi então que a separação da África e do Brasil começou de fato. Na medida em que o tempo se passava, Gondwana se quebrava, abrindo com um zíper. Então a gente vai imaginar, né, que nós tínhamos lá as placas tectônicas que nós já estudamos, e o Brasil, né, ou o continente americano e o continente africano estavam muito próximos, eles começaram a se distanciar, né? O texto compara com a ação de você abrir a estrutura de um zíper. A separação começou ao sul do Brasil, na altura do que hoje é o Rio Grande do Sul. Pouco depois, outra linha de abertura começou ao norte, na altura da ilha de Marajó, em direção ao Rio Grande do Norte. E assim, ao mesmo tempo, o Brasil, na verdade, toda a África, toda a América do Sul foi se separando da África, primeiro pelo sul, depois pelo norte. O último ponto de rompimento aconteceu na altura de Pernambuco, no Nordeste. Só neste momento surgiu o jovem Oceano Atlântico. Então foi aí, né, que o Oceano Atlântico ele passou a existir. E o que pré-sal tem a ver com isso? Se acompanharmos bem o processo de separação entre o Brasil e a África, entendemos que a região sul, mais especificamente na altura onde hoje se localiza a cidade de Pelotas,
no Rio Grande do Sul, o rompimento de Gondwana apareceu primeiro. Por isso, a água do mar entrou primeiro naquela brecha. Como se tratava de um espaço onde a água circulava de forma mais aberta, não havia deposição de sal. Já no Paraná, para o norte, a circulação de água do mar acontecia de forma mais restrita, porque existia uma bacia fechada na região. Numa bacia, a água permanece mais parada. Isso faz com que ela evapore mais facilmente e assim o sal se concentra, indo para o fundo do oceano. Porque quando a água evapora, né, o sal ele não vai junto, o sal fica. Então, dessa forma a água vai evaporar e o sal sempre vai estar sendo depositado. O processo de evaporação é relativamente lento, mas estamos falando de milhões e milhões de anos. Por isso, muito sal se depositou. Hoje temos uma camada de sal que pode ter até 2.000 metros de espessura. Eis o pré-sal. O sal está depositado em cima daquela camada de matéria orgânica, dos restos dos micro-organismos que viviam nos lagos, que marcaram o começo da separação entre os continentes. Então, essa camada de matéria orgânica, por ter se depositado no fundo do oceano antes do sal, é chamada de pré-sal. E o que há de mais especial em tudo isso é o fato de que, ao se decomporem, isto é, ao se desfazerem, os restos desses micro-organismos, que são do tempo em que ainda não havia os oceanos, né? Lá naquela parte inicial que eu disse, quando os continentes estavam muito próximos, se transformam em uma pasta preta e viscosa, que chamamos de petróleo. Então, esse processo de transformação para a formação do petróleo, ele é muito lento. Onde mais o petróleo pode estar, né? Então, em que outras regiões? Será que é só aqui no Brasil que a gente vai encontrar esse petróleo? Para que a transformação ocorra, no entanto, é necessário algo mais. A camada com restos orgânicos precisa passar por processo de calor e pressão. E isso acontece também, né, lá com as rochas que a gente trabalhou, que são as rochas metamórficas, certo? Que ocorrem nas profundezas da Terra como em uma panela de pressão. Assim como a panela de pressão precisa estar fechada para funcionar, a camada de restos orgânicos precisa de um isolamento para que o efeito de temperatura e pressão funcione. Quem isola a camada orgânica pré-sal é justamente a camada de sal, cumprindo com um papel fundamental na formação de petróleo. Então, como eu estava falando, né, aqui no Brasil, próximo ao litoral brasileiro, aconteceu isso. Mas existem outras regiões da Terra em que nós encontramos o petróleo, né? Existem outras regiões, né? Onde mais o petróleo pode estar? Em que outras regiões nós encontramos? Às vezes, o petróleo escapa da camada abaixo do sal por espaços que os pesquisadores chamam de janelas de sal. Esse petróleo fujão acaba sendo absorvido por uma rocha denominada reservatório, que fica acima do sal, e por isso também recebe o nome de camada pós-sal. A rocha reservatório funciona como uma esponja que fica encharcada de petróleo, preservando também e permitindo sua exploração. Aqui no Brasil, a exploração do petróleo está concentrada principalmente no litoral, em regiões onde antes se localizavam aqueles antigos lagos da época da separação dos continentes. Até alguns anos atrás, essa extração do petróleo brasileiro ocorria principalmente nas camadas pós-sal, como as bacias de Campos, no Rio de Janeiro. A grande descoberta nos últimos tempos foi do petróleo nas camadas pré-sal,
Então, em camadas pouco mais abaixo, né? Também nas bacias de Campos e nas de Santos, em São Paulo. A descoberta do petróleo e do pré-sal é muito importante para o nosso país, porque essa riqueza natural pode nos levar a um grande desenvolvimento. Mais importante ainda, porém, é que o desenvolvimento venha associado à preservação do meio ambiente e traga melhoria na qualidade de vida de todos os brasileiros. Quando nós estamos falando de petróleo, né? Do petróleo, nós temos a extração de vários componentes. Né? E dessa extração desse petróleo e a transformação dele, a gente obtém, por exemplo, lá o plástico, o querosene, o óleo diesel, a gasolina. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aí vocês têm uma imagem, né, que mostra exatamente isso que o texto estava tratando. O fundo do mar, a camada pré-sal, a camada de sal, a camada pré-sal, o petróleo. Então, aí nós observamos um grande depósito de sal em cima dessa camada de petróleo, né? Então, é daí que ocorre essa extração de petróleo. Às vezes, né, pode acontecer de nessa camada pós-sal que nós estamos enxergando em cima, um pequeno depósito de petróleo, e aí ele pode ser também extraído dessas camadas mais superficiais. Mas veja bem, né, via de regra, o petróleo ele vai estar um pouco mais a fundo. E essas refinarias de petróleo, elas têm que ter todo um cuidado para evitar que esse petróleo ele não derrame, né, no oceano. Isso porque, como ele é muito viscoso, quando ele está dentro da água, né, ele pode prejudicar os seres vivos que estão aí, principalmente os seres vivos que vão fazer fotossíntese e aqueles que vão depender da água para nadar, para se alimentar e etc, né? Bom, após a leitura do texto, nós vamos agora desenvolver algumas atividades. Por isso, eu vou pedir para que você pause o vídeo, coloque a data de hoje, escreva aí o enunciado, atividades e copie as questões que estão aí na sua tela, ok? Vamos lá, vou fazer a leitura. Explique o papel da camada de sal na formação do petróleo. Essa é a número 1. Agora, número 2. Sabendo que o consumo de petróleo aumenta a cada ano, pense, o pré-sal pode ser a solução para a falta de petróleo no mundo? Número 3. O que você entende por desenvolvimento associado à preservação? O que você entende? Essa resposta é pessoal. Ainda na mesma pergunta, você acha que é possível realizar a exploração dos recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente? Justifique. Então, se você acha que isso é possível, qual que é a sua justificativa? Eu acho que não é possível. Qual é a justificativa que você dá para essa resposta? Ok? Então, pausa o vídeo, copie as questões com calma, ok? E aí, você retoma o vídeo, certo? Bom, pessoal, após desenvolver as atividades, nós temos então a nossa tarefa de hoje. A tarefa de hoje de vocês continua sendo estudar para avaliação. E lembre-se dos itens que eu falei na aula passada. Quais são as propriedades do ar, certo? Propriedades. Que propriedades o ar tem? Quais são as camadas atmosféricas? Quais são os fenômenos relacionados à atmosfera, né? Efeito estufa, aquecimento global, que prejuízos a poluição da atmosfera traz para o nosso ambiente, ok? Revisem tudo, um beijão e até a nossa próxima aula.